Boa noite. Para quem for chegando, dá um coraçãozinho e manda a live no triangulinho ali, no aviãozinho. Hoje, então, a gente programou para conversar com a Ellen, que é uma paciente que vocês provavelmente conheçam. O arroba dela é Curitibana Esclerosada. Ela é uma paciente, entre aspas, ativista, digamos assim, da EME. Então, desde que ela tem o diagnóstico, ela começou a publicar, falar, escrever sobre a doença. E hoje a gente vai falar sobre como é a jornada do diagnóstico, né? Como que funciona no começo, quem que vocês consultam primeiro, que exame que vocês fazem, o que que confirma, o que que descarta. Oi, Michele, boa noite. Jornada horrível mesmo. Tem gente que está passando por essa jornada nesse momento. Acho que tem uns 3 ou 4 pacientes que mandaram mensagem essa semana que estão exatamente no meio da jornada. Estão nos primeiros sintomas, já fizeram ressonância, mas ainda não fizeram o líquor, ou já fizeram, tem sintomas e ainda não consultaram, estão aguardando confirmação. Então tem alguns que estão no meio dessa jornada sim. Oi, boa noite, Fernanda. Eu estava lendo o tempo dos diagnósticos por enquanto no chat, tá todo mundo falando quanto tempo de diagnóstico tem. Bastante gente que está no meio da jornada. Tem gente falando que está com sintoma, já fez a ressonância, está suspeito, mas falta o líquor. Tem gente que já fez tudo e falta só a confirmação do neuro. E outros que já têm mais de 10 anos de diagnóstico. Nossa, 10 anos de diagnóstico mostra que tem vida após o diagnóstico da esclerose, né? Que não é que nem a maioria das pessoas falam que teve diagnóstico, acabou a vida, né? E hoje fez calor, fez frio, choveu, deu temporal, deu raio. Agora está garoando aqui em Curitiba. Pois é, e com isso vem a fadiga monstruosa, né? Porque o corpo não entende que tá calor, daí tá frio, aí choveu, umedeceu. Ai, não é fácil. Então, eu acho que a gente já pode organizar para começar. Eu acho que primeiro de tudo a gente pode se apresentar. A Ellen é paciente EM, mas eu deixo que ela se apresenta. Eu sou o Matheus, eu sou neuro aqui em Curitiba, Paraná. Muitos vocês conhecem, já vieram do Instagram, mas talvez a Ellen, como está no meu perfil, provavelmente vocês conheçam ela também. Mas ela é uma paciente bem ativista aí no mundo da EM. Com certeza, até porque a minha intenção com o perfil é mostrar que a gente pode ficar bem. Vão ter dias ruins, mas no final das contas a gente sempre fica bem, né? E eu Então, não separei nada de pergunta para a gente fazer, eu só queria, como a gente botou o título de A Jornada do Paciente em Busca do Diagnóstico, eu queria que você fosse contando como é que foi a sua jornada e eu vou comentando algumas coisas no meio. Eu sei que você acha que então começou muito beleza. antes do começo, né? Porque depois que a gente fez o diagnóstico, você Sim, começou a olhar para trás e viu que já tinha mais de 1, 2 anos que tinha sintoma e não tinha dado conta ainda. exatamente. O meu diagnóstico fechado foi em 2020, porque em 2019, outubro de 2019, quando eu tive um estresse muito grande, eu percebi que a minha perna começou a pesar. Ok, pesou e eu achei, não, é fadiga, é cansaço, é estresse, é burnout. A gente pensa que são milhões, milhões de coisas menos que é uma doença autoimune que já estava ali faz muito tempo, né? Mas, puxando na minha memória, o meu primeiro surto realmente foi em 2016. Eu era bailarina na época, eu fazia parte de um grupo de folclore, o folclore boliviano que tem aqui de Curitiba, que é o Raízes de Bolívia. E a minha perna direita simplesmente parou de funcionar no meio da coreografia. Parou. Ficou boba e perdeu coordenação, não conseguia levantar, não conseguia andar. Tem até um vídeo disso, eu tenho até que pedir pro pessoal se eles ainda têm esse Me vídeo que manda. eu simplesmente travei no meio da música, fui fazendo da forma que dava. Aí eu pensei assim, deve ser é, hérnia, pode ser qualquer outra coisa, né? Bailarina, a gente tem várias lesões durante a vida, principalmente dançando. Vou parar uma semana, se eu melhorar, beleza. Passou um mês e eu melhorei. Foi 100%. Minha bem perna típico de voltou. surto, né? É bem típico de Sim, surto, melhorar sozinho. E quando a gente dá o diagnóstico, a gente sempre começa. A gente encontra gente que passou por uma labirintite de uma semana, que passou por um embaçamento da visão de uma semana, que teve uma perna amortecida de uma semana, e passou por 1.000 profissionais, ou nem foi ninguém, e melhorou. E anos depois vem um surto mais forte que daí dá o diagnóstico. exatamente, porque daí depois de 2016 que eu tive esse surto, hoje em dia eu entendo que é muito visível que era um surto. De 2016, teve em 2018 que eu não conseguia dormir Daí você ficou sem de ir 16 ao a 18 banheiro. sem surto.
Sem surto, sem nada. E Sem esse é nenhum, outro nada parênteses, perceptível, né? é outro parênteses que eu gosto de fazer, porque eu vejo muitos pacientes, eu tenho uma paciente que tem um intervalo de 12 anos. Então a gente deu o diagnóstico e começamos a revisar coisas do passado. Eu falei assim, não, doutor, lá em 2000 e não sei quanto, eu fiquei uma semana com dor no olho, embaçamento, doía tudo, não enxergava nada. Depois melhorou, achei que era conjuntivite. E por isso que a doença se chama esclerose múltipla remitente e recorrente. Existem anos de remissão. Tem gente que fica 1, 2, 3, 10 anos sem ter surto nenhum. E daí quando o surto vem, pode ter uma coisa mais séria. E esse é o perigo, às vezes, de fazer um tratamento puramente natural ou puramente em vitamina, e você acha que está indo bem na doença, que a doença está boa, está controlada, está sem surto, mas às vezes é só o período de remissão da doença. Então você teve 2 anos de remissão. Se você estivesse fazendo Sim. yoga, você ia jurar que se protegeu da EM. Mas foi um período de remissão. Nada contra yoga, é muito bom para uma série de coisas. Mas qualquer coisa Mas poderia não ser a trata a culpada. doença. Ajuda muita coisa, mas não trata a doença, como um paralelo com outras vitaminas, sim. E desde 2018, o segundo surto, entre aspas, segundo sintoma. Em 2018, acho que foi no começo de 2018, mais ou menos, que isso eu não tenho muita certeza. Eu não conseguia dormir sem fazer xixi. Ah, meu Deus, o Billy tá ali. Daqui a pouco ele Hoje vem, eu vim vem sem de mim. caneca, eu vim com a garrafinha de água. A fadiga não me deixa consumir nada além de água. Eu não conseguia dormir sem fazer xixi. E eu percebia que eu ia ao banheiro, deitava e continuava a sensação de que a bexiga estava cheia, mas eu tinha acabado de ir ao banheiro. Então eu falava assim, não, não é nada. Deve ser cistite, alguma coisa assim. Então eu tratei durante, novamente, 1 mês como cistite. Eu fui ao urologista, que realmente eu tinha uma cistite no momento, né? Então eu tratei, só que continuou. Nunca parou essa sensação de vontade de fazer xixi o tempo inteiro. E depois de 1 mês, passou. Simplesmente, não, nunca mais aconteceu. Então eu pensei assim, então o tratamento foi efetivo e acabou. Curou a cistite. Curei a cistite. E depois disso, aí foi em 2019, em outubro, que realmente daí eu tive o surto, que novamente eu tive o mesmo sintoma da perda de mobilidade da perna direita. Só que dessa vez, ao invés de ser só a perna, eu também tive tremores nas mãos, um formigamento que era muito estranho. Meu braço formigava e tremia, mas se eu olhasse ele parado, ele tava. Não tinha o tremor visível. E era normalmente quando eu acordava. Assim que eu acordava, meu corpo inteiro tremia, parecia assim que ele realmente tinha acordado por inteiro, mas a mão continuava. E o braço às vezes repuxava, eu sentia que ele repuxava. E muitas vezes é a doença de mil faces por uma série de motivos. Aquela pessoa pode apresentar de mil faces diferentes o sintoma, e cada pessoa tem uma doença diferente. Então é muito comum vocês começarem. Eu acho que a maioria, às vezes, quando parte de sintomas motores, a maioria começa com um ortopedista. Se der sorte de pegar um bom ortopedista que examine, que veja que não é um ciático, que não é uma hérnia, que não é um túnel do carpo, e pelo menos te sugira aí para o neuro, ou peça uma ressonância do pescoço pensando que é hérnia para essas lesões, às vezes dá sorte, mas senão a pessoa cai num outro limbo de 2, 3 anos, como fosse o teu caso, e cai num outro limbo de remissão de 2, 3 anos até um terceiro surto, daí pode ser que entra num outro limbo, quarto surto, quinto surto, e quando vê passou 20 anos sem diagnóstico, e é assim que esse que é o perigo, de como as lesões e como as sequelas. Sim, exatamente. Tanto que quem fez a primeira vez. Ai, minha câmera tá caindo aqui, deixa eu arrumar aqui. Quem fez o primeiro diagnóstico, vamos dizer assim, foi um médico que tem no meu trabalho, que eu fui para ele em 2019, em novembro, porque em outubro eu fiquei ruim da perna, ficou pesada e tudo mais. Eu vou tirar aqui do suporte e vou ficar com ela na mão. Em 2019, eu fiquei com a perna pesada e tudo mais, depois de um campeonato super pesado que eu tive, super estressante. Aí eu fui no clínico geral que tem no meu trabalho. Ele pediu vários exames, pensou que também poderia ser estresse e tudo mais. E os meus exames deram todos ok, principalmente a vitamina D. Eu tava com É, 27, 28 de vitamina D. nossa, super boa. Então, eu tava bem para uma pessoa saudável.
Mas minha perna continuou pesada. Deu uns 15 dias, ele pediu para eu retornar. Falou assim, ó, toma as vitaminas da mesma forma, daqui 15 dias você retorna. Retornei, pior ainda. É aí que ele falou assim, ó, eu vou ter que te Que encaminhar para um bom. neurologista, Que bom que você piorou, porque que se não tivesse faz melhorado com as sentido. vitaminas. Se tivesse melhorado, era mais dois É, anos. exatamente. Mas assim, ele mesmo me disse que ele sabia que eu talvez piorasse. Que ele já tinha visto, ele já tinha feito um pré-diagnóstico, mas ele não poderia falar isso até por ser um médico do trabalho e não ser um médico especialista ou coisa assim. Então ele me mandou para o neurologista. Às vezes as pessoas ficam descrentes dos médicos, né? Ah, não, esse médico é muito simples, ele não vai saber. Gente, eu fui pré-diagnosticada por um clínico geral. É que Então, na verdade, acreditem não na precisa muita medicina, né? coisa. A pessoa não tem que te dizer que no primeiro sintoma você tem esclerose múltipla. Simplesmente precisa dizer, ó, isso tá estranho, pode ser alguma coisa, tumor na cabeça, tumor na medula, aneurisma, esclerose múltipla, ou não é nada. É uma Qualquer diferenciação coisa. simples que precisa ser feita. É, ó, é algo Sim. estranho ou não é? É só tomar vitamina e vai para casa ou fica esperto e procure mais alguém? Às vezes essa pequena orientação que precisa desse primeiro clínico. Ou de um pré-diagnóstico, se for o seu caso, melhor ainda. Então, depois disso, eu fui E você já no tinha feito algum INC, no exame por Hospital enquanto? INC. Não. Ah, já tinha feito algum exame ainda não? Tinha feito os exames de vitamina, todos os exames de sangue. Tinha feito hemograma Só completo, de, o exame só de de sangue. urina, todo aquele padrão, aqueles exames padrões, né? Que ele falou assim: eu não vou passar muita coisa porque eu não tenho certeza do que é e eu não vou te furar à toa. Ele ainda foi bem sincero, falou assim: eu não vou ficar te furando à toa. Ok, né? Aí eu achei que não é neurologia, né? Vamos para o ortopedista, porque é o que a gente vai. Ele falou assim: não, é problema na perna, ortopedia. O ortopedista olhou para mim e falou assim: sim, você tem um problema motor, mas a sua perda de mobilidade não é motora, é neurológica. Eu preciso que você vá ao neurologista para a gente tratar tanto uma parte quanto outra. Aí eu fui, né? Esse orto foi bom também. Esse ortopedista foi bom. Porque tem Sim, orto que não trata, às vezes, nem investiga, não sugere, não quer operar, fala que não é nada, fala que é emocional, fala que é hérnia, pensamento. Mas é importante que alguém suspeite que tem algo errado e te mande pra frente, até chegar na pessoa certa. sim, até porque assim, a minha perda de mobilidade era muito leve. Ele percebeu, na verdade, porque a coordenação, ao invés de eu pisar um passo depois do outro, eu pisava um e eu dava uma leve puxada. Ele falou assim: não é normal? Porque mesmo que você tivesse, porque eu tenho a cabeça do fêmur rompida por causa do balé, eu quebrei a cabeça do meu fêmur, tá quebrada até hoje, né? Mas com pandemia eu não vou fazer cirurgia. Então ele fica puxando, mas ele falou assim: é para causar dor, dor para sentar, dor para andar, mas não é para te trazer descoordenação, né? Que ele falou. E ele te mandou pro neuro ou já pediu o exame? Ele me pediu ressonância de bacia, de lombar naquele momento e me levou E me ainda. encaminhou novamente para o neurologista. E na resto da lombar já apareceu alguma coisa ainda não? De lombar e de bacia, não. Ele falou que não tinha nada, mas que era estranho e que sim, eu tinha que ir. Fui no INC, fui consultada com um neuro especialista em dor lá, o O Marco. doutor Marco O Marco Nirri, Niri. que ele é especialista em dor. Ele também, ele pensou que fosse hérnia. Ele falou assim: ah, pode ser, muito comum. Até porque você senta torto. Ele falou que eu sentava torta, sim. Ele falou assim: não, você senta torto, provavelmente pode ser uma hérnia. E na E época no você fim das era, como é que contas, chama? Líder de torcida do futebol americano? Tinha um cheerleader. nome pra isso? Cheerleader e E atleta de pulava, fazia futebol tudo, né? americano. Eu fazia os dois, né? Eu torcia em um time e jogava no outro. Então é extremamente ativa. Não que hoje em dia não seja, mas com pandemia tá tudo parado. E aí que ele pediu a ressonância, eu fiz ressonância de crânio, cervical e torácica. E eu não sei porque cargas d'água deu na cabeça dele assim: vou pedir exames de sangue. Até hoje eu não esqueço, ele pediu 56 exames de sangue. É o meu número da sorte, não é possível. São 56 exames de sangue, 20 tubinhos. Eu tenho pavor de agulha. Tiveram que chamar uma enfermeira infantil para tirar o sangue, para ela ir conversando comigo, me distraindo enquanto ela tirava. Porque ela tava com medo de eu desmaiar. E é ali que ele falou, com toda a delicadeza do mundo, tanto que assim, eu sou muito grata ao Dr. Marco, porque ele foi muito delicado para falar assim, ó.
Eu suspeito que não seja coisas padrões, né? Você tem alguma doença autoimune que você conheça? Eu ainda falei assim, doutor, eu tenho coisa tipo bronquite, asma dele sim, é uma doença autoimune, então eu vou te passar para um médico especialista em autoimunes. Aí lá fui eu, desesperada, pensando assim, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu acho que é a primeira impressão de todo mundo, né? Quando a gente Já tinham tem falado esse. o nome esclerose, não? Ele falou que era possível que fosse alguns níveis de esclerose ou neurite óptica. Fosse uma neurite, alguma coisa assim. Ele até perguntou se eu não tinha tido algum problema de visão. Na época eu lembrei que eu estava muito sensível à iluminação. A luz para mim era muito sensível. Qualquer troca de iluminação me deixava tonta, me dava dor de cabeça. Até esses tempos eu lembrei de um outro sintoma que eu tive quando você fez o post sobre ruídos e sons, que as pessoas se tornam sensíveis. Eu sou extremamente sensível. Um barulho muito mais alto, eu tenho duas reações. Ou eu corro, ou eu choro. Meu Porque Deus. são duas reações extremamente, tipo, uma batida, alguma coisa que aconteça, um estouro, pronto, já é o suficiente para me dar até crise de ansiedade. Nossa, que forte. Uhum. E, E eu percebi e esses dias, mesmo eu achei que era eu que era fresca. e mesmo a gente considerando o seu diagnóstico rápido, já se vão 5 meses, né? Desde o primeiro sintoma até o diagnóstico. Você foi atrás de outubro a Sim, fevereiro, março? eu fui. Eu fui, na verdade, no neurologista em dezembro. Porém, em fevereiro, que estava agendado o especialista com o neuroimuno, entrou a pandemia. Então cancelaram todas as consultas. Era para É eu ter bem em tido um fevereiro, bem no diagnóstico primeiro ainda ano mais também. rápido. É, Sim, e cancelou 2021 tudo. ficou Falaram assim, ó. marcado. Para alguns foi pandemia, Aí para o alguns INC foi me ligou diagnóstico. falando assim, ó, eu não vou poder atender, a gente tá cancelando todas as consultas. Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, eu tenho um pré-diagnóstico de esclerose múltipla, eu preciso saber se eu tenho ou se eu não tenho para ser tratada. Se vai acontecer, o que eu vou fazer? Deu uma semana, deu março daí. Né? Essa uma semana passou para março, aí a moça me ligou e falou assim: ó, o doutor vai continuar atendendo, ele entende a criticidade, então a agenda dele vai permanecer aberta. Eu falei, pô, finalmente, né? Porque eu já estava procurando outros médicos, eu já tinha ido no doutor Carlos Cagiani, que é no Santa. Em algum outro hospital que eu não tô lembrando o nome agora, fadiga, falha a minha memória. E ele também, ele falou assim, ó, qualquer coisa que você tenha, qualquer sintoma, venha na emergência e fale que você é paciente de neurologia. Pronto, eu também fiquei desesperada, né? Falei assim, meu Deus do céu, e agora? Né? Que daí depois eu descobri que ele era o médico-chefe da clínica, o pesquisador e tudo mais. Então, realmente, ele estava preocupado e ele deu até um celular particular dele para mim e falou assim, ó, me liga, que eu vou te deixar uma cama especializada esperando você. Mas aí, logo em seguida, eu fui nele. Aí deu 2 dias, a secretária do INC já confirmou que a minha consulta ia ser no dia seguinte. Aí eu fui, aí eu falei assim, não, chega, não vou ficar passeando. Se eu comecei aqui, eu vou terminar aqui, Que né? bom. Que daí que eu fiz todas as consultas, né? Que o único exame que eu não tinha feito era a punção lombar, porque eu já não tinha mais surto, porque quando viram minha ressonância estava sem contrastes, né? Não tinha nada iluminado na minha mente, vamos dizer assim. E você não fez pulso nesse primeiro momento também, né? Não, porque eu corri tanto tempo, né, que acabou passando o surto e tudo mais e ficou a sequela. É uma coisa que pode acontecer também, né? Da gente levar tanto tempo para ter o diagnóstico que a gente acaba ficando com algum tipo de sequela. Uhum. Quando a gente consegue dar o diagnóstico na primeira semana, nos primeiros dias do surto, a gente consegue propor de internar, já investiga internado e faz a pulso. Mas no seu caso foi 4, 5 meses dentro desse novo surto, do terceiro surto para o diagnóstico. E realmente Sim, perdemos o tempo da pulso. sim, eu sou. É bizarro, né? Porque chegou lá, já estava sem surto, já estava sem nada, então diagnóstico sem nada. Mas os exames todos ali visíveis, que ainda foi feita, não, vamos fazer a linha do tempo, quando que foi os primeiros surtos, quando que você sentiu, quando que foram as coisas diferentes e tudo mais, para ver se encaixa
foi muito mais por anamnese do que exatamente por verificação física. E então não foi fácil porque eu tive que fazer punção lombar. Não, não aconselho ninguém a querer fazer. Mas se precisar, tem que fazer. Não adianta falar que vai fugir, porque sem ela, às vezes, não tem como você ter o diagnóstico. Porque quando a pessoa tem lesões com contraste, a gente pode evitar a punção. Porque às vezes a punção dá a mesma informação que o contraste nos dá, que é uma noção mais de tempo, assim. Então, como sua ressonância não tinha contraste, a gente teve que fazer para ter a noção de tempo do diagnóstico, que é as bandas, que quando dá positivo. Mas se você tivesse lesões com contraste na ressonância, talvez a gente pudesse ter conversado e evitado a punção. É verdade. Mas eu não reclamo, assim. Até porque depois da punção eu tive a certeza de que eu não terei filhos por cesariana, porque tem que fazer a mesma incisão, fazer as mesmas coisas e eu vou ter aquela cefaleia horrorosa. Eu faço parte daquele 0,01% da população que quase morre fazendo a punção lombar. Então, filhos só de parto normal, sem nada, sem invasão. Eu tava vendo aqui no chat que você ainda deu sorte de cair em orto, mas tem muito clínico ou psiquiatra que acha que esses primeiros sintomas é tudo coisa da cabeça, coisa em casa, brigou com o marido, tá estressado, tá cansado. A gente Sim, sabe que eu o tenho. sistema emocional às vezes pode fazer sintomas assim, mas não tanto, tão forte, tão objetivo, tão físico, a ponto de durar tanto tempo, travar a perna. Difícil isso. Sim, eu tenho uma amiga minha de esclerose que ela fala exatamente isso. Ela ficou 1 ou 2 anos sem conseguir ter o diagnóstico porque falavam para ela que era ansiedade. Davam ansiolítico para ela, ela tomava altas doses de medicação porque achavam que era coisa da cabeça dela. Até que ela foi É, num neurologista, depois dela perder um pouco da visão, depois ela realmente não enxergar nada, que falaram, realmente é esclerose múltipla. mas basta às vezes a pessoa escutar com mais calma, fazer essa história investigada do começo, examinar, que você percebe que tem um reflexo diferente, tem um caminhar diferente, e que essa ansiedade é algo a mais, assim, e qualquer transtorno psiquiátrico, emocional, ansiedade, depressão, qualquer coisa, sempre o diagnóstico de exclusão. Então você não pode achar que a pessoa está fingindo um sintoma ou que esse sintoma inicial faz parte de um transtorno de somatização. Numa primeira conversa, nunca pode ser a primeira suspeita, a primeira hipótese. Sempre você tem que excluir outras coisas. Tem que Sim, fazer exame de sangue, anemia, depressão, vitamina, anemia, esclerose. Nunca pode ser a primeira suspeita, algo desse sentido. sim, tanto que eu estava conversando com um colega meu, um amigo meu que veio aqui em casa sexta-feira e ele é psicólogo. E ele estava falando que às vezes as pessoas elas estão deprimidas, elas estão ansiosas e na verdade elas estão com ausência de vitamina B12, elas estão com ausência de Uhum. vitamina X. Então, antes dele tratar, por exemplo, as pessoas, ele primeiro pede exame de sangue. Ah, a pessoa Uhum. tá com ausência de tal vitamina, ele primeiro pede que a pessoa vá ao médico, faça o tratamento, enquanto isso ele vai tratando a pessoa com um psicológico mais leve. Porque não adianta ele, por Eu, exemplo, entrar numa coisa muito a fundo e não precisa, porque a pessoa não tá depressiva, ela tá com ausência de uhum. vitamina. Até a eu tive ausência um, da vitamina B12 causa falha de memória, causa coisas tipo sintomas de Alzheimer. E é só a vitamina eu tive B12. um, eu tive um paciente jovem, acho que era um homem de 28 anos, que me consultou por memória mesmo. Esquecimento, fadiga mental, essas coisas assim. A primeira coisa que a gente foi fazer exame de sangue. Apareceu uma vitamina B12 super baixa, quase zerada. E daí, na investigação de por que ele estava com a vitamina B12 zerada, a gente fez uma endoscopia e tinha um tumor no estômago. Então, às vezes, ele pode ficar, às vezes, meses, anos tratando a depressão com antidepressivo e psicólogo, sendo que, na verdade, é uma vitamina, é uma anemia, e isso vale para esclerose também. Às vezes os sintomas são muito leves, são muito inespecíficos, é só um formigamento que ninguém acredita. Porque a perna mancando até que dá para provar, mas formigamento, como é que você vai provar que está com formigamento? Ou que nem eu, que nem mancava. Hoje em dia eu manco porque eu tive 2 surtos, né? Um não diagnosticado e um diagnosticado. Então eu dou uma mancadinha. Mas antes desse segundo surto, eu não mancava, eu não andava errado. Somente se a pessoa realmente prestasse atenção e fosse especializada, olho clínico, perceberia que eu tinha alguma coisa, tinha algum problema. Ainda ia pensar que era ortopédico.
Então, para a gente resumir a jornada, basicamente o que é necessário é uma consulta com o neuro, exames de sangue para descartar outras doenças. Então, não pode ter vitamina baixa, não pode ter HIV, não pode ter sífilis, não pode ter uma infinidade de reumatismos. É obrigatório ter manchas na ressonância, então não existe esclerose com ressonância normal, então tem que ter ressonância ressonância da cabeça, das colunas. E a punção não é obrigatória. A punção, ela ajuda no diagnóstico. Se tiver as bandas, ela ajuda a pensar na doença. E se não tiver as bandas, pelo menos ajuda a descartar outras coisas, como sífilis, outras doenças que podem pegar pelo líquor da espinha. Então isso é o mínimo para a gente começar a pensar em esclerose. Sintomas, consulta, ressonância e sangue. A punção ainda é opcional. Sim, é uma coisa muito importante, né? Que às vezes as pessoas me mandam mensagem, ai, mas você precisou fazer punção? Eu falo assim, sim, porque eu sou um caso atípico. Eu fui diagnosticada com esclerose sem surto. Tanto que foi passado um ano me monitorando quase de 3 em 3 meses para saber se eu ia ter um surto, para saber se era primária progressiva ou se era remitente recorrente. Com 11 meses, eu tive um surto. Então, Que que aí eu bom, troquei do menos ruim Tecfidera essa. pro Natalizumab. E teve uma Foi coisa presente de curiosa aniversário. teve uma coisa curiosa no seu caso, que a gente começou com o Tecfidera, você ficou 11 meses com ele para ter o segundo surto. E daí quando você teve o segundo Sim. surto, a gente fez uma pulso, e a pulso acabou melhorando sintomas muito antigos que a gente nem esperava que melhorasse. Então, a partir Uhum. desse caso também, eu comecei, às vezes, a sugerir para alguns pacientes fazer essa pulso, mesmo que tardia. O paciente começou com sintomas 4, 5 meses atrás e teve o diagnóstico só hoje, mesmo não estando mais em surto no momento, mesmo não tendo mais ressonância com contraste naquele momento, eu acho que pelo menos uma vez vale a pena fazer uma pulso para ver se não ajuda. A gente sabe que tem os efeitos colaterais, que não é bom, que às vezes é ruim, mas se tiver algum sintoma, sequela que vale a pena melhorar e a pessoa quer arriscar, o que, que você teve com a pulso? Essa cara de bolacha ainda não saiu de mim. Mas é porque, junto com a pulso, eu tive muita fome. Alteração de humor, então a fome causou 30 quilos a mais. Então, gente, quando o Dr. Matheus fala, cuidem do sal, cuida da alimentação, cuida de tudo, façam exercícios, é para que não fique desse jeito assim com a cara de bolacha, entendeu? E a minha ainda não tá tão inchada, tem pessoas que ficam piores. Eu já vi casos das pessoas realmente ficarem com o rosto super inchado e chega a estar brilhoso, né, de tão inchado que tá, por causa do sal. Se o corticoide não tivesse efeitos colaterais, ele ia ser um ótimo remédio para tratar a esclerose múltipla. Mas quem deu as dicas do sal essa semana foram vocês. Ontem, que a caixinha é vocês que respondem, todo mundo foi bem certeiro. Era sal, comida, alimentação, atividade física, drenagem linfática, muita água, tudo isso para não ter efeitos colaterais da pulso. É, E tanto hoje que você está com quando o eu fiz natalizumab. isso, hoje eu tô com natalizumab. Esse mês eu fiz a décima infusão já. A partir do 12º a gente vê o que a gente faz. É, porque segunda-feira, o vulgo amanhã, eu faço as ressonâncias de controle. Aí fica faltando o JC vírus, que daí é com 12 meses que a gente faz. Então, tô tranquila, gente. Eu falo que quando a gente confia no médico, a gente aceita o diagnóstico e aceita o que o médico está propondo como estratégia, você se sente confortável, fica muito mais fácil você não progredir e, principalmente, você se sente confortável com o que você tem. E você é negativa do vírus, né? Sim, eu sou negativa. Eu vi hoje, acho que eu não sei, acho que eu vi um comentário ou uma caixinha, uma paciente ou foi um inbox, paciente que positivou o vírus depois de 7 anos, se não me engano. Aos 7 anos com natalizumab e continuou monitorando e positivou e vai ter que trocar. É, isso é complicado, né? Agora tem pesquisas que dá para você estender um pouquinho mais o prazo de natalizumab, que é em vez de 28, colocar 40 e 40 e poucas semanas, né? Para ver se consegue ainda dar um pouco mais de respiro, mas depende Alguns muito, estudos né? agora deixam tomar a cada 42 dias, que são 6 semanas, mesmo nos positivos e mesmo acima de 2 anos, eles viram que o risco da LEMP, que é o problema do JC, baixou mais 95% em quem já tinha um risco baixo. Então é uma estratégia. Assim, o Brasil é um dos países que mais tem experiência em usar natalizumab, porque é a nossa última instância do SUS. Então, fora do Brasil, deu É. 2 anos, eles mudam muito fácil. No Brasil, como a maior parte da população de esclerose está no SUS, não tem o que fazer. Se a pessoa tem uma doença forte, eles têm que arriscar usar o natalizumab.
Então, esse foi um estudo que veio muito bem para a gente, principalmente para a população do SUS, que não tinha outra opção para sair depois do natalizumab. Agora eles podem mudar para 42 e 42 dias, mantendo a qualidade de controle da doença e diminuindo mais 95% o risco do JC vírus, da LEMP, acontecer na pessoa. Então, mas a gente que às vezes tem o benefício do convênio, às vezes não precisa correr esse risco. Dá para sentar, negociar, tem paciente que vai preferir continuar no natalizumab, tem paciente que não vai querer arriscar esses 5%, esses 1%, esses 0%, e vai ter outras medicações para ser usadas. Até porque é muito individual, né? Tem pessoas que não têm os sintomas tão graves ou não têm uma progressão tão grande para não se arriscar, né? Às vezes até vale o risco. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de ter segurança. Então, se essa medicação já não me dá 100% de segurança, eu prefiro trocar. Eu não gosto de ficar na ansiedade todo mês de será que esse mês vai dar certo? Será que esse mês não vai dar certo? Então, eu sou a favor da troca, né? Sinceramente, eu tenho medo, porque beleza, eu fui lá, troquei, deu a LEMP e agora? O que eu faço? Agora eu tenho duas doenças extremamente graves. Melhor não. E o que mudou para você Você continua no cheerleader e no futebol ou você teve que parar depois do diagnóstico, junto com a pandemia, parou tudo? Então, junto com a pandemia parou tudo, né? Eu fiz menos atividade física, até porque aqui em Curitiba a academia pararam, as academias pararam todas, voltaram por um período de tempo muito curto, aí até vacinação e tudo mais, eu acabei deixando de lado o futebol americano, porque também é muito impacto e tudo mais, precisa correr. Eu não sei se eu consigo correr ainda, porque eu ainda não fiz essa experiência de correr de verdade, né? Então, eu falei assim, não, vamos deixar o que não é certo para as pessoas que conseguem fazer. Não vou ficar ocupando espaço onde talvez não seja o meu espaço mais. Mas eu continuo no cheerleading, porque ali eu consigo ser líder de torcida de sideline, que é aquelas que ficam, quando vocês assistem o futebol americano, tem aquelas moças que ficam em volta do campo, animando a torcida mesmo. Então, aquilo ali eu não preciso correr, eu não preciso fazer muito esforço, é menos impacto, né? Então, eu prefiro, até porque, como eu disse, eu tenho a cabeça eu tenho ali a entrada do fêmur rachada, então quanto menos impacto, melhor. Então, junto uma coisa com a outra e eu acho que é isso, né? Porque o futebol americano eu parei. Realmente eu parei por questão de tudo o que acontece. Como eu não sei se eu vou conseguir correr ou não, e eu fazia uma atividade de alto impacto, que era a linha de ataque, né? Então não dá Mesmo se não para fosse a M, brincar. pelo fêmur já não ia ser bom continuar. Mesmo se não tivesse a M na jogada, o fêmur já Exatamente. não ia permitir. Uhum. Exatamente, porque daí eu teria que fazer cirurgia, ficar 6 meses parada, e talvez em 6 meses o meu corpo já não voltasse o mesmo. Melhor. E, e a gente, e a gente ainda é privilegiado de trabalhar em centro neurológico e ter o convênio. Eu fico imaginando o pessoal do SUS, como é que é essa jornada do SUS, do paciente do SUS, que vai na UPA, vai no posto, consulta com o médico de família do posto, que não tem a obrigação de conhecer a esclerose múltipla. Daí, se ele suspeitar que tem algo neurológico, ele bota você na fila do neuro, da consulta do neuro. Daí você fica meses esperando a consulta do neuro acontecer, para daí começar a investigação. Uma ressonância pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para acontecer. E eu acho que é muito mais comum no SUS esses diagnósticos tardios do que em convênio Sim. e clínicas particulares. Sim, que nem é só a gente ver o caso que aconteceu com a Aline, que é a esclerosada rara, que aconteceu esses tempos, que ela já tem o diagnóstico fechado, ela já faz o tratamento em Santa Maria, e ela teve um surto, ela precisou ir ao hospital e não tinha um neurologista especializado, então eles estavam tratando ela como dava. Por quê? Porque ela é pelo SUS. Então imagina, tipo, é uma. A gente é uma subcategoria dentro da neurologia que é muito específica. E se um neurologista, se não tem nem um neurologista básico, imaginou um que seja especializado e fale, ó, ela precisa de uma pulso, ela precisa de uma medicação X, porque ela teve disfagia, então não bastando, ela não estava nem comendo. As situações que E a gente passa pelo SUS, né? a Pulso não é nenhum grande segredo. Qualquer clínica, qualquer farmácia, qualquer hospital tem o remédio da Pulso, que é o metilprednisolona. O importante é o médico saber que precisa, saber a dose, eu também, prescrever, fazer, internar.
Mas eu mesmo aqui no SUS de Curitiba, com os meus doentes do SUS de esclerose, às vezes a gente tem dificuldade para fazer a pulso. Eles não conseguem ir direto, porque o SUS não te deixa de porta aberta para entrar em qualquer hospital. Você tem que ir no UPA, daí do UPA ele te bota na fila para ir consultar no hospital, e daí lá no UPA tem um AVC, um infarto, uma pancreatite, e todos esses estão na fila esperando um hospital, e daí tá lá você com a perna manca, mas está acordado, está de pé, está conversando, Sem e enxergar direito, às vezes. você está na fila para ganhar para concorrer com a vaga do hospital com um AVC. E nunca vai sair tua vez. Daí você fica lá na UPA alguns dias esperando essa pulso acontecer. Então é muito difícil para quem está fora do SUS, fora dos convênios, dentro do SUS, fazer essa pulso, ainda mais investigação completa, ambulatorial, ressonância com frequência, trocar remédios, começar remédios ali de sangue. Exatamente. Eu faço parte de um grupo de esclerose aqui de Curitiba, que eles são pacientes do HC. Então, assim, dentro do HC, que é um centro de especialidade e tudo mais, eles têm um centro de neurologia e pesquisa. Então, eles conseguem ser atendidos, eles conseguem ter esse bypass. Mas tem lugares que não Hum, tem isso. Tem cidades que são muito pequenas. Eu conheço pessoas que saem da sua cidade e vão para uma outra cidade distante em surto, porque ali eles não conseguem atender. O neurologista é de uma outra cidade, que é de um outro local, para conseguir ser atendido com excelência, porque as pessoas não sabem o que que a pessoa tem, né? Não sei o né? que é. Eu também recebi umas mensagens no começo de gente que mora no interior que o primeiro neuro está mais de 300 quilômetros de distância. Que culpa essa pessoa tem de ter esclerose e Exatamente. morar numa região sem neuro? O que ela vai fazer? Às vezes está naquelas cidadezinhas de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, que tem uma UPA, um médico só na cidade, e às vezes ela que tem que trazer o diagnóstico, explicar, falar que remédio que usa, o que está sentindo. Sim, às vezes até fala assim, eu pesquisei na internet, que a gente sabe que quando a gente coloca esclerose múltipla, a primeira coisa que aparece é desgraça, né? Ó, eu fui na internet, A segunda é encontrei lá que desgraça, a talvez terceira é você tenha desgraça. esclerose múltipla, aí a pessoa já entra em desespero, daí o médico fica desesperado, porque o médico nunca ouviu disso, né? Então, realmente, você ter um plano de saúde, você é agraciado, você é muito sortudo, você faz parte de uma porcentagem da população que tem a chance de não ter uma progressão tão rápida. E por mais simples que seja o plano, pela ANS eles são obrigados a cobrir alguns tratamentos, como o Ocrevus, o ocrelizumab, que é uma medicação boa, que não tem no SUS. Então, por mais simples que seja o convênio, às vezes tem esse benefício de medicação também, exames, medicação, Sim, consultas. é que nem, por exemplo, eu tenho convênio da Unimed, então o meu natalizumab é 100% por ali. Eu pego a minha guia médica, levo no guichê e falo assim, ó, preciso disso para dia tal. Porque quando eu vou, já tá liberadinho, a enfermeira já tá me esperando, o meu assento já tá reservado, eu não preciso brigar, conflitar com mais ninguém. Eu chego e só Porque faço a infusão, acabou. quem pega no SUS vai lá na saúde, fica na fila, apresenta os papéis. O SUS, Uhum. a saúde fica pensando se vai autorizar ou não vai, corre o risco de faltar, como todo mês está faltando remédio, Fingolimod, Telefonomida, Tecfidera, está faltando em todo quanto é lugar. Então, pegar no convênio, às vezes a Natalizumab é disponibilizado pelo SUS, Gabi, mas às vezes falta. Ou falta, não tem no SUS, ou se tem, você tem que ficar horas na fila esperando, levar os 3 frasquinhos para casa, deixar na sua geladeira até o dia da infusão, se responsabilizar por esse armazenamento, pelo transporte correto, levar no saquinho de gelo para a clínica, ou para o local, para o BIA, para o SUS, para a UPA, aplicar, e todo mês fazer isso, sim. É, aí é a responsabilidade do usuário. Tanto que o programa BIA, ele manda pra gente, quando a gente faz a troca do Tecfidera pro Natalizumab, ou quando você faz o cadastro direto pelo Natalizumab, porque o JC Vírus é todo liberado pelo BIA, né? Não existe outro lugar que faça o exame pra gente. Quando você faz o cadastro, ele te manda uma bolsa térmica, né? Que ali você tem, vem gelo para você já colocar, já vem uma bolsinha dentro da bolsa térmica para você colocar a medicação para ter certeza que ela vai ficar resfriada. Então, o programa ele te auxilia a ser responsável pela sua medicação e pelo seu tratamento. Mas é que nem o doutor falou, é muito difícil, é mais penoso você fazer pelo SUS. E muitas pessoas dependem apenas do SUS, que tem que ir lá ficar na fila. Aí tá autorizado, fica na fila. Aí você tem que esperar a senha ser chamada para um farmacêutico te atender.
É aí você pegar, você tem que levar a bolsa, você mesmo tem que levar a bolsa para armazenar, porque eles não te dão isopor, eles não te dão nada. A responsabilidade é sua da medicação. É difícil. O Tecfidera eu peguei pelo SUS. E olha, quando falou que o meu próximo medicação podia ser pela Unimed, eu agradeci, porque é muito penoso, é muito trabalho. E eu honro muito, dou muito valor para as pessoas que dependem do SUS e conseguem fazer isso por anos. E a Unimed te cobra algo a mais, assim, a aplicação, coparticipação, coisa assim, não cobra nada, né? Não, de mim eles não cobram nada, até porque até onde eu sei, a Unimed ela não pode cobrar a medicação, ela tem que cobrar ali a sua mensalidade normal, ou se eu for no neurologista deles cobram a consulta do médico, mas a medicação eles não podem cobrar. E como é que foi o Tecfidera? Quando você usou de reação, essas coisas? Eu acho que o que mais me lembra mesmo é que é o flush. Eu ficava parecendo o Patrick Estrela. Era assim uma coisa absurda de tanto flush que eu tinha. E era muito engraçado que chegou um momento que o meu corpo ele estava tão acostumado com o Tecfidera que eu sabia. Eu tomava ele de manhã, junto com o café da manhã, e na hora do almoço, se eu comesse um alimento um pouco mais quente, daria flush. Eu teria uma crise de fadiga e logo depois da crise eu tinha o flush e passava. Criou-se uma rotina do meu corpo de que toda vez eu teria o flush se eu comesse algo quente na hora do almoço. Então eu comecei a me acostumar a comer mais salada para não ter todos esses Que sintomas bom! e tudo mais, né? Que Mas eu acho bom, que então, a fora Tecfidera tá isso, ajudando a ser saudável. sim, me ajudou muito a ter consciência. Eu já gostava de salada antes, né? Mas com ele eu tive que focar 200%, né? Para não ter nenhum tipo de mal-estar. Porque antes de me dar o flush, né? Quando me dava a fadiga, eu dormia. Eu literalmente, eu tava aqui conversando, eu batia, eu fechava, dormia, de repente eu acordava, eu me olhava, o flush tava ali. E o natalizumab, algum efeito colateral? Não. A natalizumab me dá um soninho. Depois que eu Na tomo, aplicação, depois no que dia? acabou. Aham, depois que acabou a aplicação, eu tô indo para casa, me dá um soninho, assim, uma preguicinha, que eu chego em casa, tiro um cochilo de 10 minutos, pronto, passou. Ou às vezes eu até seguro um pouquinho, vou empurrando para eu poder dormir à noite, que daí eu durmo mais cedo e acordo no outro dia bem também. É só É, isso. tem que aplicar o remédio à tarde, então marca às 6 da tarde, 7 da tarde, já vira o Zolpidem, já toma, já é o É, remédio do sono. uma das coisas que normalmente as pessoas falam que tem como sintoma da esclerose, como sequela, é a perda do sono. Eu nunca tive problemas com sono. Muito pelo contrário, parece que a esclerose me deu mais sono. Eu durmo, das 7 horas da noite eu já tô cansada, das 9 horas eu já tô querendo deitar para dormir, eu acordo no outro dia, no horário normal, já com sono. Sono eu não perdi. Nunca teve problema. Não. Perguntaram ali o que que era o flush, o que que era o flash, o que que é o flush. O flush é como se eu ficasse dessa cor assim, ó. Meu rosto inteiro ficasse dessa cor, cor de rosa. Sabe quando você toma muito sol e você fica rosa? Esse é o flush, é ficar rosa. Eu parecia o Patrick do Bob Esponja, o Patrick Estrela. Porque ficava os meus braços, ficava as minhas pernas. Era assim uma situação muito constrangedora, porque às vezes eu tava na rua, eu tava trabalhando, eu tava alguma coisa assim, e as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, o que aconteceu que você tá vermelha? Aí eu vou olhar no espelho e falar assim: ah, gente, é do remédio. Aí tem que explicar que eu tenho esclerose, que a medicação causa isso, e que é normal, que daqui a pouco passa. E realmente passava muito rápido. Da mesma forma que vinha, ele voltava. Me gerou alguns constrangimentos do Tecfidera. É, exatamente isso. Eu vou fazer um story sobre isso amanhã e postar terça, se não me engano, um depoimento que o paciente me fez no direct de constrangimento com o Tecfidera, sobre preconceito, capacitismo. Tecfidera, além do Tecfidera de poder deixar o rosto da pessoa vermelho depois que toma o comprimido, ele dá muito problema gastrointestinal. Então ele dá dor no estômago, gastrite, pirose, diarreia. E uma paciente começou a ter muitos episódios de diarreia no trabalho, depois de começar o Tecfidera, e os supervisores chefes sugeriram que eu usasse fralda. Assim, você está Meu Deus! atrapalhando o serviço? Por que você não usa uma fralda geriátrica?
Meu Então, Deus! que absurdo. Ela foi Não, explicar, não, eu tenho esclerose, tô situações. tomando remédio, tô atacando meu estômago, eu preciso ir no banheiro mais vezes. E foram sugerir que eu usasse fralda. Não, gente, é umas coisas assim que realmente e isso é até caracterizado como não só como capacitismo, mas também como assédio. Você não É, eu pode imagino que fazer sim, é isso com tudo, as tudo que imaginar, pessoas. né? É um absurdo. Tanto que também uma das coisas que me facilitou muito a aceitar a esclerose foi que quando eu contei para minha equipe de trabalho e tudo mais, eles ficaram assustados. Não, não vou falar que eles aceitaram 100% bem. Porém, eles me acolheram de uma forma muito boa, né? Eles chegavam assim, ó, a gente te entende, então sempre que você precisar, você fala pra gente. Se você precisar se ausentar por causa da fadiga, eu expliquei para eles o que era fadiga, né? Eles falaram, se precisar, pode deitar, pode ficar tranquila, que a gente te suporta, alguma coisa assim. Meu chefe, eu troquei nessa mudança de medicação, ainda mudei de chefe junto, né? Então, eu tive que explicar para ele novamente. Ele falou assim: não, não precisa nem se preocupar. Quando você for tomar essa medicação, fazer seus exames, só me manda uma mensagem que você está saindo e eu sei do que é. Eu tô tentando ver aqui nesses últimos 5 minutos como é que abre aquele negócio só para perguntas, mas eu não tá funcionando o meu perguntinhas aqui. Mas se quiserem mandar alguma coisa no chat para mim ou para Ellen, a gente vai respondendo aqui do chat, então. Eu vi que teve Sim, bastante que nem pergunta no você meio, mas colocou. Ah, que nem você colocou ali a pergunta: causas que podem levar ao surto. O surto tem como saber qual é o tipo de EM ou somente depois de um tempo? Eu acho que leva um ano, né, doutor, pra gente ter um diagnóstico fechado de qual é, né? então tem três tipos de M: a remitente recorrente, a primária progressiva e a secundária progressiva. Quando a pessoa começa com EM, no primeiro momento a gente não tem certeza se é uma remitente recorrente ou se é uma primária progressiva. Muito provavelmente é a remitente recorrente, que é aquela que dá sorto, melhora, dá sorto, melhora, dá sorto, melhora. Mas a gente só vai saber se é a primária progressiva se a gente observar o paciente por um ano e nesse ano ele progredir. Continuar piorando, 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 cada vez um pouquinho mais e sem ter nenhum surto bem claro. Então, para a gente saber se era remitente recorrente ou primária progressiva, realmente depois de um ano observando só. Qual o motivo de um médico para o exame OCT quando se tem EM? Eu acho que esse. Eu até fiz esse exame uma vez, que o meu OCT é deu um exame normal. que OCT é um exame que avalia a estrutura do nervo óptico. Ele serve para ver a grossura, mais ou menos a grossura do nervo óptico. Se der uma grossura normal, significa que você não perdeu fibras do nervo óptico. Se der um nervo óptico mais fino, com as camadas das células ganglionares mais finas, significa que ou você já teve neurite óptica, ou você teve progressão nas vias visuais que foi diminuindo a grossura do nervo óptico. E isso às vezes corresponde com a gravidade da doença, a intensidade de sequelas. Então, ter um exame normal é muito bom. Significa que ou a doença está mais leve, ou não resolveu atacar os nervos ópticos ainda não. Tem bastante comentário aqui do pessoal falando sobre os sintomas e tudo mais. Muita gente falando sobre a fadiga, né? Que é uma das coisas que eu acho que mais afetam a gente Mas existe como fadiga ou é portador, conversa de vocês? né? Mas existe mesmo essa fadiga ou é conversa de vocês? Ah, não, sempre existe. É uma coisa muito engraçada, que nem eu tenho a fadiga motora, né? Que é a fadiga local, e a fadiga sistêmica, ou fadiga inteira. Então, quando me ataca a fadiga para andar, parece que a perna pesa 50 quilos. Meus joelhos fecham mal assim. Meus joelhos fazem assim, ó. Parece que eu tô andando igual o Garrincha, Batoré ou qualquer outra. Qualquer outro sinônimo engraçado desses. E é realmente real, porque parece que o nosso corpo, ele desiste. É uma sensação de que o corpo desistiu, mas a gente tá ali. Tanto que já teve vezes de eu estar fazendo, por exemplo, uma faxina, me bater a fadiga local e me dá vontade de chorar. E eu começar a chorar de fadiga porque eu tô muito cansada e eu não consigo, e eu querer fazer as coisas. Então, quem fala que fadiga é drama, que é coisa da nossa cabeça, nunca teve a fadiga de verdade, sabe? Não tem noção do peso que é carregar a vontade de fazer as coisas e não conseguir fazer. Meu vídeo que tá ruim? O que eu fiz, será? O seu vídeo. O seu fundo está dançando, doutor. Isso é filtro, será? Sei Não é filtro lá. isso. Que coisa. Acho que minha live tá travada, eu não consigo clicar nos comentários.
nenhum comentário tá atualizando nenhum novo. E não sei o que aconteceu aí com o filtro. É, Ainda bem que tá no final. a Camila mandou, doutor, por favor, se puder responder sobre o PPD positivo. O que é PPD? PPD positivo é um. PPD é um exame que a gente faz. É aquele exame que a gente pica no antebraço um pouquinho de antígeno da tuberculose. Então, o PPD é um exame que faz no antebraço, que você injeta na pele um pouquinho de tuberculose e você vê se tem reação da tuberculose ali no organismo. Se der um PPD negativo, significa que você não tem e nunca teve tuberculose, provavelmente. Mas se o PPD der reagente, ou você está com a tuberculose naquele momento, ou você tem ela latente, que a gente fala, tipo herpes. Você teve ela, o corpo deu uma controlada e ela adormeceu. Então, se você tem o PPD reagente, provavelmente você tem a tuberculose latente, aquela tuberculose escondida. Então, vai ser indicado você tratar essa tuberculose latente com isoniazida, que é um comprimido, eliminar do corpo de vez essa tuberculose latente, para daí entrar nos tratamentos medicamentosos da esclerose, porque como eles mexem com a imunidade, tem risco de você ter a tuberculose e logo depois iniciar o tratamento, principalmente esses remédios mais fortes, natalizumab para cima. Se você tiver essa tuberculose latente, você tem que eliminar ela antes de começar o tratamento, pelo risco de você desenvolver a tuberculose no meio do tratamento. Entendi. É, porque daí a gente baixa a imunidade, né? Faz sentido. Né? Ali estão falando do Pharmaton para fadiga. Eu já tomei. E a arginina, para mim, ela ajuda. Porém, quando a fadiga é muito intensa, ele já não ajuda. É, o doutor tá testando a labirintite da gente no vídeo. É, Eu não sei como que. mas Ainda bem que assim, não entrou o filtro do jacaré. o que me ajudou então, o que me ajudou de verdade, que eu até vou fazer um post sobre, foi o último medicamento que você até comentou comigo, que é a L-carnitina. A L-carnitina tirou a minha fadiga como se fosse com a mão. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor no post, porque eu não faço muita ideia de como funciona. Eu sei que é um suplemento de academia. Eu já usei ele como suplemento de academia antes da fadiga, antes da esclerose múltipla, porque ele dá uma energia, ele dá uma carga de energia ali, e parece que quando eu tava ok, né, antes do surto de esclerose, diagnóstico e tudo mais, eu usava na academia, parecia que eu conseguia levantar todo o prédio da academia com as mãos, de tanta energia que eu tinha. E agora, com a esclerose, como eu tenho uma energia um pouco mais baixa, então a L-carnitina tirou com a mão minha fadiga. Só quando realmente tem que atacar, que nem, por exemplo, eu fui para Foz do Iguaçu, um dia estava com 42 graus. Eu sou de Curitiba, eu sou acostumada a 27 no máximo. Então, 42 graus foi muita coisa. Meu corpo realmente não entendeu. Aí atacou a minha fadiga. Mas antes disso, eu não estava sentindo mais nada. Era como se eu não tivesse mais fadiga. Então, indiferente se é Pharmaton Energy, eu tentei todos os Pharmatons e nenhum deles funcionou. Então, a parte da fadiga é uma coisa que é muito variável. Vai de pessoa para pessoa. Todas as coisas são boas, com certeza, para determinados tipos de fadiga. Como eu disse, para mim, o que É que o ajudou tratamento foi a L-carnitina. Mas antes disso, eu tomei o Mantidam, que também é uma medicação que serve para Parkinson, mas que ajuda na fadiga da esclerose. Me ajudou por um tempo, mas depois parou de funcionar. o Farmaton ou qualquer outro polivitamínico é polivitamínico, então não existe um remédio certo que vai funcionar para todo mundo. A pessoa tem que fazer alguns testes. Tenta o Farmaton, tenta o Carnitina, tenta o Mantidam, tenta atividade física, tenta tudo que tiver e fica no que te ajuda mais. Não segue às cegas o L-carnitina só porque ajudou a L, mas se para você não serve para nada, não fica forçando. Então faz os seus testes, veja o que te ajuda, CBD, o que mais que te ajudar e fica no que te ajudar. Tem também o Gerovital, que vem com ginseng junto, que é polivitamínico com ginseng, que também ajuda. Peraí que mandaram uma pergunta para mim aqui. Primiranda, Ellen, você sofre ou sofreu preconceito no mercado de trabalho? Não por causa da esclerose, mas sim porque teve um dia que eu tava com muita fadiga, eu levei a minha bengala. Óbvio, eu não tenho mais vergonha. Eu tive muita vergonha no começo. Falei assim, nunca que eu vou usar bengala, onde já se viu. Eu levei minha bengala. E eu percebi que eu não as pessoas não deixavam eu fazer nada. Não, deixa que eu faço. Não, você tá com a bengala. Não, porque isso. Eu falei assim, gente, eu não preciso dessa bengala. Eu estou usando ela. Ela não sou eu. Deixa eu fazer as coisas. Porque as pessoas queriam carregar as coisas para mim, queriam carregar a mochila, queriam carregar as coisas. Eu falei, calma, vai devagar. E teve uma outra vez que daí teve um simulado de incêndio
no meu trabalho. E eu levo a bengala como sempre, porque eu preciso caminhar para ir até o Pilates e eu preciso subir. E as subidas para mim são terríveis. Então, vou de bengala. E esqueceram de mim. Eu trabalho no quarto andar, eu tive que descer 4 andares de escada. E depois de descer, eu tinha que subir os 4 andares de escada. E eu fiquei de pé num sol lascado. As pessoas me viram de bengala e me ignoraram. Literalmente me ignoraram, porque elas viram a bengala e elas não falaram nada. Que eram as pessoas responsáveis pelo simulado de incêndio. Eu tive que fazer uma denúncia anônima, avisando que não estavam dando o devido valor para as pessoas que tinham algum tipo de limitação. Até porque, nesses casos, quando você tem algum tipo de limitação, você tem que ser as primeiras pessoas a serem socorridas. Eu fui colocada no bolo. E isso é uma coisa que também as pessoas têm que prestar atenção, tá? Limitações e tudo mais são os primeiros a serem socorridos. Gestantes, que nem, por exemplo, no trabalho, tem pessoas que são cadeirantes. E elas foram jogadas no meio da galera. Né? Então, sim, eu já sofri com preconceito e tudo mais no meu trabalho, mas não assim da forma visível que a pessoa chegou e falou assim, ah, mas você tem qualquer coisa. Não. Foram ações que aconteceram, que são as microagressões, né? Que a gente chama. Bengalas e escadas não se bicam. Não mesmo. Agora Aí eu fui travou tudo aqui descendo, pra mim. eu fui descendo me escorando no corrimão. Eu parecia, sabe quando você tá com preguiça, que você vai descendo escorando nas coisas? Eu fui descendo escorando no corrimão, porque era o que eu tinha pra fazer. E as pessoas descendo correndo atrás de mim, e eu falei assim, gente, ó, vamos com calma que eu tô de bengala. Então as pessoas passavam por mim e me deixavam descer sozinha. Também tem essa. Quando a gente fala esclerose múltipla, o primeiro que a coisa que as pessoas pensam é, coitadinho, né? Ah, ou passa, se isso passa. Eu falo assim, não, não passa, fica tranquilo, tá? Você pode me abraçar, você pode, não tem problema, né? E muitos acham que a gente vai ficar na cadeira de rodas. Uma porcentagem apenas da população que tem esclerose múltipla vai ficar numa cadeira de rodas. Até porque você precisa ter uma progressão muito grande para até você chegar lá. Então, são mitos que a gente vai desmistificando aos pouquinhos, vai mostrando para as pessoas, que nem no meu trabalho agora eu sou tratada normal, né? Como se eu não tivesse nada, e é o que eu queria. Então, às vezes, eles até esquecem demais. Que daí eles falam, vamos, Ellen, você tá demorando. Aí eu falo assim, gente, eu falo, ai, desculpa, esqueci que você não anda tão rápido. Eu falei, isso, muito obrigada. Então, aos pouquinhos, gente, é conta-gotas, vocês vão falando aos pouquinhos, vão martelando até fazer sentido na cabeça das pessoas. Porque o meu travou tudo aqui agora. Então, minha imagem tá travada, sua imagem tá travada e não tem o chat. Eu só escuto você falando. Eu não sei o que aconteceu com o meu Instagram. Estão me derrubando aqui. Mas eu acho que já deu tempo. Foi muito bom conversar, Ellen. Se tiver mais dúvida aí, pode ir respondendo. Mas minha parte técnica aqui já me derrubou faz tempo. Meu trabalho é um meio machista e dinâmico, então preconceito não é velado. É difícil. Quem falou isso? Amanda Luna. Pois é, eu trabalho com engenharia. Então, 99% da população que trabalha comigo é homem. O preconceito que acontece no meu trabalho é exatamente quererem fazer tudo por mim, porque eles se acham no direito de me carregar no colo. Eu falo assim, calma. Eu tenho que falar, calma. E hoje em dia eles já entenderam que não precisa me carregar que nem um neném, eu não sou uma princesa, não preciso ficar numa redoma de vidro. Daniela, eu subo 3 andares diariamente e é um sofrimento. Demora 10 minutos para se recuperar. Exatamente. Eu moro no quarto andar do meu condomínio e não tem elevador. Eu falo que é o meu teste diário de que se eu tô em surto ou não. Porque se eu aguentar subir 4 andares, tô de boa. Se eu não aguentar, é um ponto de atenção. Mas realmente, eu chego no quarto andar morrendo, mas eu tô ali. Uma coisa muito legal que eu já vi um paciente falar é que toda manhã, quando ele acorda, ele levanta, alonga, estica o braço, faz os exercícios de coordenação, força, para ver se não teve surto à noite, se tá tudo bem. Sim, eu faço isso também. Eu faço aquele elevação pélvica para ver se a minha perna tá respondendo. Fiz a elevação pélvica, funcionou. Mexi os pés, mexeu. Olhei para cima, não balançou a vista, já posso acordar tranquila que nada aconteceu. Eu tenho meu checklist diário também, porque
Ah, não, gente, acordar em surto é desesperador. Já foi o primeiro já foi o suficiente, que eu ainda acordei, passei mal à noite, passei o dia todo na casa da minha mãe. Aí ir pra casa, ainda falei assim, mandei mensagem, doutora, eu tô passando mal. Vai pro hospital. Óbvio. Fui lá, fui no hospital, fiz as ressonâncias, não poderia fazer a pulso durante a noite, tive que voltar no outro dia com a mensagem do médico. Você precisa se internar. 3 dias, ok? Ok. Então, todo dia eu acordo, faço os meus testezinhos. Eu não faço o teste de coordenação, porque eu já não tenho coordenação normalmente. Então, eu nunca tive. Bailarina sem coordenação motora, sim, sempre fui eu. Mas os testes de força eu faço todos, porque como eu perdi força, perdi coordenação, então para mim é o básico. No começo eu não queria dormir, achando que ia acordar com algum sintoma diferente. Na verdade, eu queria dormir para ver se os sintomas acabavam e no outro dia eu acordava bem. Já chegou ao ponto de eu querer dormir e acordar no outro dia achando que eu não tinha esclerose. Então, acho que desse mal eu não passei. Meu Deus, a Amanda é policial. Gente, que força! Já fiquei super motivada, porque realmente é um trabalho que você precisa realmente estar 100% do tempo, né? Então, ser policial e ter esclerose é uma vida muito bonita. Tem bastante Você acha que policial com perdeu essa esclerose. coordenação pela demora do diagnóstico? Na verdade, eu não tive demora do diagnóstico, se for parar para comparar com outras pessoas que tiveram outros surtos. Mas, na verdade, a minha perda de coordenação veio desde ser descoordenada. Minha mãe fala que quando eu era criança parecia uma barata tonta dentro do ônibus, que o ônibus balançava e eu balançava junto. Então, eu acho que isso vem desde sempre, tá? Com a esclerose, claro, piorou, né? Não vou falar que não, porque eu sempre fui descoordenada, aí eu fui pro balé, eu fui tudo mais, então eu melhorei a minha coordenação. Aí eu tive os surtos de esclerose, tive o surto e outros, né, os que eu tive, então realmente eu acabei ficando um pouquinho mais descoordenada. Mas o que eu faço e fisioterapia e exercícios me fazem ter a coordenação ok, suficiente para que eu consiga viver. Tanto que eu consigo subir escada normalmente, né? Porque minha coordenação é tranquila. Câmera com neuritiótica do doutor. Eu vou tentar abrir e fechar a live para ver se. Abrir e fechar meu Instagram para ver se eu volto. Mas se eu não voltar, eu acho que a gente encerra por aqui daí. Então vamos encerrar, doutor, que é mais fácil, né? Tá Há bom. quanto tempo que a Acho que é gente mais já está garantido. conversando? Ah, passou de uma Nossa, hora, pelo sete menos h deu para testar aqui. 47 Eu vou tentar 1 h fechar para ver 15 se eu de consigo live. salvar ela aqui. Obrigado pelo papo. Eu vou tentar fechar para ver se eu consigo salvar Obrigada, ela, porque tá tudo gente. travado aqui.